Então, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao senhor Presidente Ricardo Pera Noias, peço desculpa, é um nome inesquecível. Às senhoras diretoras Ana Dia e Helena David, do Sindicato Nacional do Pessoal da Aviação Civil, sobre a greve dos trabalhadores da EasyJet Portugal, que foi pedido a requerimento do grupo parlamentar do PCP. E assim passo imediatamente a palavra ao senhor deputado e vice-presidente Manuel Loff, do grupo parlamentar do PCP, para a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Dou não só os bons dias, como agradeço a presença do Presidente e das senhoras diretoras do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. E passo à apresentação, então, do nosso requerimento. Os senhores e as senhoras podem imaginar, evidentemente, qual é a razão do nosso requerimento. Foi a greve dos trabalhadores da EasyJet. Nós, é evidente, temos, obviamente, notícia da forma como os tripulantes, sobretudo os tripulantes de cabine, se têm queixado da evidente degradação das suas condições de trabalho, depois, sobretudo, designadamente na sequência do impacto do confinamento e, portanto, de todos os problemas relacionados com a pandemia da Covid-19. E aquilo que têm entendido ser, e por isso chamámos antes, completa a frase, tem entendido ser a falta de resposta concreta das entidades sob tutela do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Inclusão. Na semana passada tivemos aqui a presença da Diretora-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. A minha primeira, e eu gostava de, desde já colocar-vos algumas questões relacionadas com isto, justamente com as audições que fizemos na semana passada. Eu fiquei, outros deputados membros desta comissão não terão ficado, mas eu fiquei atónito com a resposta da senhora Diretora-Geral relativamente à interpretação. Dizer minimalista é dizer pouco, das competências da Direção-Geral. A todo momento, a Diretora-Geral insistia que a Direção-Geral não podia ter mais intervenção do que aquela que teve em todo este processo, estando ele praticamente paralisado, se não me engano, desde outubro, novembro, que não há qualquer negociação, por entender que, por reduzir exclusivamente às tarefas de conciliação, as competências da Direção-Geral. É? Quando nós lhe recordávamos, quando eu lhe sublinhei várias vezes que, além dessas, há tarefas não só nos processos de conciliação e mediação, que efetivamente não produziu efeitos, mas também nos de acompanhamento e intervenção nas relações laborais. Estou a citar da lei, tendo em vista prevenir ou superar eventuais conflitos coletivos de trabalho, e há um conflito de trabalho que permanece ainda hoje vivo. E a minha primeira das questões é se os senhores entendem como é que avaliam o trabalho, o desempenho da Direção-Geral nestas questões. Por outro lado, ficámos bastante mais, enfim, não sei se satisfeitos, mas muito mais informados, foi incomparavelmente mais substancial a audição com a senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, na qual, efetivamente, ela reconheceu várias questões. Diz que, bom, em primeiro lugar, isso sossegou-nos que a ACT não detectou qualquer situação irregular no desenrolar da greve, nomeadamente processos ilegais de substituição de grevistas, e menciona-nos, e nós gostávamos de saber se estão satisfeitos com a atuação da ACT, menciona-nos uma série de processos, não listou, menciona-nos 7 processos em execução, abertos pela ACT, em situações, em conflitos de trabalho, digamos assim, em queixas de trabalhadores da EasyJet, no caso concreto, portanto, da companhia EasyJet. E mencionou-nos questões ligadas com o trabalho noturno, com assédio moral, com subsídios, com condições de segurança e saúde, e depois disse-nos que estas razões pelas quais, motivações pelas quais processos foram abertos, se somavam a outras que também estariam presentes no caso dos trabalhadores da EasyJet, que listou para os 105 pedidos de intervenção inspectiva nas várias empresas da aviação civil. E, portanto, eu não sei de todos os outros motivos,
passo a lê-los rapidamente, quais se aplicam também à EasyJet. E passo a dizer os que eu tomei nota. Direitos de parentalidade, direitos coletivos, suspensão de contrato de trabalho e questões relacionadas com direitos de trabalhadores estudantes. E eu gostava de saber se têm notícia sobre estes processos e, sobretudo, uma vez mais, porque é isto que nos preocupa, se entendem como é que avaliam o papel, o desempenho da ACT nestas questões. Por último, das notas que nós reunimos sobre as condições de trabalho na EasyJet, foram-nos mencionadas duas questões que a ACT, bom, a DGERT não valia a pena estar à espera que nos dissesse nada, porque a DGERT não disse coisa nenhuma, mas a ACT não mencionou, a senhora Inspetora-Geral, relativos a queixas quanto a erros sistemáticos, foi assim que nos foram descritos, em recibos de vencimento, por exemplo, descontos repetidos de baixas de forma irregular. Gostaríamos de saber como a Inspetora-Geral não conhecia isto, não reconheceu pelo menos, gostaríamos de saber se tem mais informações sobre isto. E, em segundo lugar, questões relativas aos direitos de amamentação. E era isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lofe. Passo então agora a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos ao sindicato. Enfim, decidirão quem é que vai intervir. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Darei a palavra à nossa diretora Ana Dias, que tem o pluro, não só tem o pluro da EasyJet, como também ela, chefe de cabine da EasyJet, a qual vai expor aqui, neste espaço de 10 minutos, que é muito pouco, mas vai explanar aqui a atual situação da EasyJet em Portugal. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Grupo Parlamentar que fez o requerimento por nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje e de podermos explanar hoje um pouco as preocupações que são dos tripulantes de cabine de EasyJet aqui em Portugal. Estamos a falar de uma companhia que já consolidou aqui a sua marca, que já ganhou a sua importância, o seu papel aqui no setor estratégico dentro dos transportes, que é a aviação, quer ao nível dos transportes dos nossos imigrantes, quer ao nível da importância que já assumiu no crescimento do turismo aqui no nosso país. E só para contextualizar um pouco este momento de ruptura entre os trabalhadores e a empresa, gostaria só de contextualizar. Em 2012, quando a EasyJet se instalou a primeira base aqui em Portugal, que foi Lisboa, instalou-se com a introdução de um novo conceito, ainda dentro do modelo de low cost, com um novo conceito chamado as Lean Bases, que significava abrir bases em novos países com despesas gerais reduzidas e com um custo base ainda mais barato que todas as outras companhias, incluindo a Ryanair. As nossas condições em 2012 eram absurdas, principalmente quando comparadas com os dos nossos colegas da nossa rede, quer em termos salariais, quer em termos de condições de trabalho. A título de exemplo, nós éramos os únicos na rede toda que, quando trabalhávamos em dias de folga, não recebíamos nada. Ou, por exemplo, quando chamados de assistência, em vez de 90 minutos, tínhamos 60 minutos para nos apresentarmos, éramos os únicos. O nosso salário base era de 485 euros e as nossas condições aqui em Portugal eram tão más que das centenas de trabalhadores portugueses que nós tínhamos no resto da rede, apenas 2 pediram transferência para vir trabalhar para Portugal e por razões familiares, não era porque o nosso contrato era maravilhoso. As nossas condições foram melhorando pouco a pouco, principalmente com as negociações de 2017, onde os aumentos rondaram entre os 35% e os 42% dentro das várias categorias. E em fevereiro de 2020, quando estávamos a negociar um novo acordo de empresa que visava, mais uma vez, melhorias de condições salariais e de condições de trabalho, obviamente com a chegada da pandemia que tivemos que suspender as negociações, obviamente, mas fomos dos poucos países que fizemos. Houve países do resto da rede que não o fizeram. E em outubro fomos chamados pela empresa para negociar um acordo de emergência e fomos confrontados com duas situações. Por um lado, um despedimento coletivo e, por outro lado, o congelamento dos nossos termos e condições na altura por 3 anos. Portanto, este acordo de emergência terminou a 31 de janeiro deste ano e com a criação de uma nova forma contratual, chamado o Contrato 812, para que a EasyJet tivesse condições para abrir a base sazonal de Faro. Como é óbvio, como sindicato, temos que proteger postos de trabalho e, como é óbvio, fomos por essa via do congelamento das nossas condições de trabalho e com a criação desta nova forma contratual.
Este tipo de contrato, o chamado 812, prevê que dias de folga, férias, salários, seja tudo proporcional aos nossos contratos de Lisboa e Porto, proporcional em 8 meses. E, como é óbvio, o sindicato e os trabalhadores portugueses aceitaram esta proposta ao invés de um despedimento coletivo, como é óbvio. Nós fomos o primeiro país e dos poucos que decidiu ajudar a empresa nesta altura, numa altura em que a aviação estava completamente parada e que todas as companhias passavam um momento bastante crítico, e parece que o que ganhamos com isso foi um castigo, porque a diferença de tratamento que a EasyJet já tinha com os portugueses, com os trabalhadores portugueses, ainda se acentuou mais durante essa altura. Foi nesta altura quando precisámos, como dos trabalhadores portugueses precisaram, e como sabem, infelizmente durante o layoff a ajuda estatal aqui era menor do que nos outros países, portanto 66% daquilo do nosso salário que era taxável, e como devem saber também nós temos uma componente variável no nosso salário que não é taxável e, portanto, o que é que isso significava? Significava que durante o layoff nós recebíamos entre 45% a 50% do nosso salário total. E, portanto, aqui em Portugal, onde recebíamos menos apoio, foi onde a EasyJet decidiu ajudar menos e foi desde aí que começou o crescimento do descontentamento dos trabalhadores portugueses com a empresa e que foi crescendo exponencialmente desde essa altura. Falando das nossas reivindicações principais, claro que queremos eliminar por completo esta nova forma contratual do 812, já não faz sentido neste momento. Os nossos trabalhadores em Faro passam grandes dificuldades, nós temos trabalhadores que tiveram que viver dentro de carros durante alguns meses, auferiam à volta de 350, 400, 500 euros a operarem durante o mês. Temos quase todos os nossos trabalhadores de Faro têm que ter um segundo ou um terceiro trabalho, conduzem Ubers durante a noite, durante o dia depois vão trabalhar cansados, pode comprometer também a segurança do voo, como é lógico. São situações muito dramáticas que se vivem em Faro e é mais que uma questão legal, é uma questão social e temos que eliminar por completo esse tipo de contratos. Como é lógico, estamos aqui também por melhorias salariais, os nossos salários não estão ajustados nem ao custo de vida em Portugal, nem àquilo que se pratica no mercado da aviação aqui em Portugal e muito menos quando comparados com os nossos colegas lá fora. Para terem uma ideia, um colega francês ou alemão ofere mais 90% do que um trabalhador português aqui na EasyJet, aqui em Portugal. A doutora vai ter que terminar, Okay. se calhar para a intervenção final. Vou mesmo acabar. Estamos a falar de diferenças gigantescas. Numa média na Europa, nós oferimos menos 60% do que os nossos colegas todos. Como é óbvio, não são esses aumentos que nós estamos a falar, mas estamos a falar de um aumento que, pelo menos, acompanha o crescimento da EasyJet aqui em Portugal. A EasyJet aqui em Portugal é líder de mercado europeu em algumas rotas, nas ligações Portugal-Reino Unido, França, Luxemburgo, adquiriu os slots da TAP, como vocês sabem, e ganhou aqui um espaço também no Terminal 1, que é um espaço importante para os passageiros, a sua importância, e, portanto, a companhia continua a não assumir esta responsabilidade e a tratar os trabalhadores portugueses como trabalhadores de segunda. Obrigada, senhora doutora Ana Dias. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares e cada um com 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar... Não, só no final. No Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Presidente, muito obrigado, bom dia. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimentar o Presidente do SNVAC, a pessoa do Ricardo, também a Ana Dias e a Helena David, aqui presentes. Começar por cumprimentar o SNVAC e, na pessoa do seu Presidente, todo o trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos na defesa dos tripulantes, na defesa destes profissionais. Tem sido um trabalho sempre de muita proatividade, de muita proximidade e sempre tendo a defesa destes trabalhadores e das empresas onde estes trabalhadores exercem as suas funções. E, portanto, não podia deixar hoje aqui de vos cumprimentar por esse trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo do tempo. Depois, dizer que estamos aqui na presença de um conflito coletivo de trabalho. E por muito que isto custe a perceber a algumas pessoas, quando estamos na presença de conflitos coletivos de trabalho, nós temos o enquadramento no Código de Trabalho
para a resolução destes conflitos. Desde logo, temos que a negociação coletiva, tudo o que diz respeito à negociação coletiva, começa com a apresentação de uma proposta e a obrigatoriedade da outra parte, no prazo de 30 dias, de apresentar uma contraproposta. E, em situação normal, começa aquilo que é a primazia das negociações diretas, aquilo a que se chamam precisamente negociações diretas, negociações entre as partes. E é isso que neste momento está a decorrer entre o SNVAC e a empresa. São negociações diretas. Dentro da liberdade negocial das partes, aliás, decorre mesmo de orientações da OIT, a autonomia das partes de negociarem diretamente. E é isso que está a decorrer. Uma pergunta que deixo é se da proposta e dessa contraproposta, pelo menos o sindicato poderá responder da proposta que terá enviado à empresa, se foi cumprido aquilo que está disposto no 490 do Código de Trabalho, ou seja, o envio dessa proposta à DGERT. Porque o acompanhamento, por muito que isso também faça confusão a algumas pessoas, a verdade é que decorre precisamente do Código de Trabalho que o acompanhamento dos processos negociais, que o acompanhamento dos conflitos coletivos decorre do artigo 490, quando as partes, ao enviarem uma proposta e a contraproposta, têm de enviar essa proposta e contraproposta à DGERT, que é o serviço que assiste na negociação quando falha o processo de negociações diretas, para que a Direção-Geral, tendo esse conhecimento das propostas, possa fazer esse acompanhamento. E é isso que decorre da legislação e decorre da lei orgânica da DGERT. O acompanhamento decorre precisamente do envio dessa proposta e dessa contraproposta nos termos do artigo 490. Depois estamos aqui na presença, quando falham as negociações diretas, da possibilidade de uma das partes, do sindicato ou da empresa, de requererem o processo de conciliação e, falhando o processo de conciliação, o processo de mediação. Mas sobre isso, o SNVAC sabe bem, conhece bem o que é a conciliação e a mediação. Aliás, o SNVAC faz parte da história do direito do trabalho em Portugal, porque fez parte daquela que foi a primeira mediação com acordo na história do direito do trabalho em Portugal. O SNVAC, a SAT Internacional, num processo negocial de 2007, ficou como parte da história precisamente recorrendo aos serviços da DGERT e onde foi possível alcançar esse acordo. E, portanto, falhando as negociações diretas, pode o SNVAC requerer o processo de conciliação. Pergunto, se as negociações estão suspensas, se neste momento não há, segundo percebi, a possibilidade do entendimento, o sindicato não pediu ainda o processo de conciliação à DGERT, porquê? É que a DGERT só pode agir. O serviço do Ministério só pode agir tanto em sede de conciliação como em sede de mediação, tanto como em sede de prevenção de conflitos. Aliás, houve um pedido de prevenção de conflitos por parte do sindicato que decorreu na DGERT e que penso que terá chegado a acordo, que não terá chegado a acordo, portanto terá chegado ao fim sem esse acordo. Foi isso que nos foi transmitido pela Diretora-Geral. Já nesse campo houve, portanto, um pedido do sindicato para recorrer ao processo de prevenção de conflitos. E, portanto, não havendo qualquer pedido, a DGERT não pode agir. Portanto, a DGERT só age quando existe um pedido. E, portanto, perguntar porque é que, se existe uma paralisação nas negociações, porque é que ainda não foi pedido essa intervenção. Situação idêntica quando se trata de definição de serviços mínimos, e termino já, Sra. Presidente, porque também aqui houve um pedido aqui da empresa, porque não concordou com a definição de serviços mínimos proposta pelo sindicato, e houve aqui uma intervenção da DGERT também na definição de serviços mínimos. E, portanto, perguntar também ao sindicato como é que esse processo decorreu na definição de serviços mínimos e depois, no decurso da greve, se houve alguma situação que tenha sido apontada à ACT, qual foi a intervenção também da ACT na situação de greve. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Tem agora a palavra, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial aos membros do Sindicato Nacional do Pessoal de Aviação Civil, na pessoa do seu Presidente Ricardo Penarroias, da Diretora Ana Dias e da Diretora Helena David. Desde já agradecer os contributos iniciais e a vossa exposição dada no decorrer desta audição. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação a situação dos trabalhadores da EasyJet e refiro-me relativamente ao diálogo social, que é fundamental para manter a paz social entre a empresa e os trabalhadores. Acompanhamos as vossas inquietações com a esperança de que este impasse negocial se resolva e consiga a tão ansiada paz social necessária e importante para que todos os trabalhadores, neste caso tripulantes de cabine, mas também todos aqueles que diariamente viajam e escolhem a EasyJet como companhia aérea. O Grupo Parlamentar do PSD concebe um mundo laboral com empresas fortes, competitivas, com trabalhadores respeitados nos seus direitos e condições de trabalho, pois só assim conseguimos ter trabalhadores satisfeitos a contribuir para a produtividade e para o crescimento das empresas e do país. Na semana passada ouvimos nesta comissão tanto a DGERT como a ACT. A ACT, na sua intervenção, referiu que em 20 de março foi promovido, ou teve que intervir a pedido da EasyJet para promover os serviços mínimos, tendo sido decretado por despacho ministerial, tanto o Sr. Ministro das Infraestruturas como o Sr. Secretário de Estado, e foram notificadas as partes. Deu a entender com isto que tem conhecimento da situação e, como aqui já foi referido, diz não poder atuar porque não houve requerimento da conciliação para a aproximação por ambas as partes, neste caso nem pela EasyJet nem pelo sindicato. O sindicato, em declarações, foi dizendo aquilo que hoje nos transmitiram também aqui, relativamente à precarização e discriminação dos tripulantes das bases portuguesas relativamente a outros países. O Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de questionar tanto a ACT como a DGERT relativamente a esta questão. A ACT diz que não tinha qualquer queixa relativamente a esta questão da precarização e discriminação dos tripulantes relativamente às bases de outros países, e isto referindo-se a esta pergunta, não referindo àquilo que já foi aqui dito relativamente a outras situações. Gostaria de perceber se realmente houve da parte do sindicato alguma queixa relativamente a esta questão em concreto. Queria perceber também o que é que está a falhar relativamente às negociações para conseguirmos a tão ansiada paz social relativamente à vossa profissão. Depois perceber se realmente o sindicato está a pensar a requerer junto da DGERT no sentido de promover a conciliação, uma vez que aquilo que tem sido as tentativas por parte do sindicato junto à empresa não estão a conseguir chegar a bom porto, se realmente vão requerer à DGERT a sua intervenção. E perceber também se, e visto que os membros do Governo também têm conhecimento daquilo que está a acontecer junto da empresa, perceber se da parte do sindicato já foi pedida alguma audição aos membros do Governo que tutelam a área das infraestruturas e do trabalho, se requereram essas audições, se já foram ouvidos, se não foram ouvidos, em que ponto é que está isso, porque sendo esta uma matéria que interfere com o bem-estar dos trabalhadores e assim como com aquilo que é a atividade de uma empresa que, como referiram há pouco, é uma empresa que aumentou a sua atividade em Portugal, até já está com 18 slots que eram de uma empresa de bandeira portuguesa, por isso está a aumentar a sua cota de mercado aqui em Portugal, perceber qual é o envolvimento do Governo no sentido de também contribuir para a paz social desta empresa que presta um serviço e que todos os portugueses, neste caso, quando contratam uma viagem com a EasyJet, veem defraudadas as suas expectativas naquilo que é quando há uma greve e não veem a sua viagem concretizada, e perceber aqui essa questão. E depois, só para concluir, tem havido sempre, e quando há greves, há uma divergência naquilo que são os números
que a companhia diz que teve relativamente aos voos suprimidos e aquilo que é os números do sindicato, perceber realmente se foram mais de 200 voos ou se foi os números que a empresa apresenta e que repercussões isso terá, na vossa perspectiva, naquilo que é a atuação da empresa junto da atividade da aviação civil. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, tem de novo a palavra o Sr. Deputado Manuel Love, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer, evidentemente, a exposição que foi feita pela, creio, Helena David, diretora Helena David, não, Ana Dias, peço desculpa, é pela ordem que aqui está, e os julguei, ok. E que são efetivamente impressionantes. É preciso sublinhá-lo, são efetivamente impressionantes. Nós vivemos num país de salários baixos e, nomeadamente neste Parlamento, eu sou de opinião, bom, nós somos de opinião no PCP que há uma enorme insensibilidade para as condições práticas da vida de quem trabalha, justamente porque trabalha nas condições em que trabalha. Não é por outros motivos, as pessoas podem ter muitos motivos para ter dificuldades na vida, mas estas são centrais nelas e é aquelas onde, evidentemente, a Assembleia da República tem competência para intervir. E, enfim, eu pessoalmente já tinha informações sobre algumas destas questões, mas algumas são efetivamente impressionantes, nomeadamente o que nos descreveu dos trabalhadores da base, creio que de Faro, creio que lhe posso chamar assim. Efetivamente, esta questão do desajustamento dos salários, tinha-nos sido descrita esta situação no mesmo voo da EasyJet. Estão tripulantes contratados pela EasyJet Portugal, ou melhor, portanto, trabalhando para a base da EasyJet em Portugal, que ganham um salário praticamente metade, inferior em metade ao valor daquele que ganha, que ofere um mesmo tripulante, ou melhor, um tripulante que faz as mesmas tarefas, mas que evidentemente esteja contratado em Espanha, em França, citou a Alemanha, era um caso que nós não tínhamos. E, efetivamente, recordo, a deputada Helga Correia tem razão, a ACT não recebeu nenhuma informação relativamente a isso e depois, em todo caso, foi invocada a questão de que, à escala europeia, se estaria a tentar introduzir alguma... Esta questão das empresas multinacionais que operam em vários países ao mesmo tempo e se vão salvaguardando permanentemente, sempre a favor delas, e da procura de lucro, é inevitável ter que dizer isto, para prejudicar, ainda por cima nos países do Sul, nas condições em que os salários se praticam nos países do Sul, são particularmente chocantes. Eu acrescentaria mais esta questão, já foi acrescentada também pelo parlamentar do PST, àquelas que vos gostaria de colocar. E, tendo percebido que agora as respostas virão na fase final, não há problema absolutamente nenhum, acrescento mais uma. O Grupo Parlamentar do PCP, de início, este requerimento incluía a audição da Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E os grupos parlamentares do PS e do PST bloquearam-na, entendendo que depois disseram, creio, depois os senhores poderão certificar ou não, disseram que o entendimento foi, primeiro fazemos estas audições, as que estão a decorrer, e depois verificaremos da necessidade, da utilidade de requerer a audição da Sra. Ministra do Trabalho. A nossa avaliação da prestação da Diretora-Geral é francamente negativa e, pelos motivos que já disse, não vou repetir, e a minha pergunta permanece a mesma. Ou melhor, não permanece, acrescento esta. Os senhores entendem que esta Comissão deveria, que o Parlamento deveria ouvir a Ministra do Trabalho sobre esta questão? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Love. E agora, para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares, tem a palavra o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, na pessoa do Sr. Presidente Ricardo, agora sim, Penarroias. Bom dia novamente. Vou alternando algumas das respostas com a diretora Ana Dias e começaria por responder pela última. Se eu acho que seria pertinente, acho. Mas seria mais pertinente se a Ministra tivesse alguma vez reunido connosco, porque se calhar tinha mais conhecimento para poder fundamentar aqui a que está-se a discutir aqui nesta Comissão. A verdade é que a Ministra do Trabalho, infelizmente, desde que eu sou diretor sindical, e eu sou diretor sindical desde 2019, tanto eu como a Ana Dias já vínhamos da anterior direção, e relembro que todo esse período houve despedimentos, houve acordos de empresa inconstitucionais e ilegais por das companhias aéreas, houve uma pandemia
e até à data houve greves e até à data nunca consegui ter uma reunião. Acredito que a agenda da Sra. Ministra é muito complicada, mas a verdade é que até à data nunca consegui ter uma audiência com a Sra. Ministra. Lamento que tenha acontecido, portanto, se era importante a sua presença ou não, acho que era fundamental, mas acho que era fundamental primeiro ouvir os trabalhadores, ouvir os tripulantes de cabine, porque eles é que podiam também justificar e explicar, se calhar, algumas das questões que existem, que é normal que a Ministra do Trabalho possa desconhecer. Portanto, respondendo à sua pergunta, penso que ficou esclarecedora. Em relação à questão da DGERT e da competência da DGERT, eu faço uma distinção. Se eu sou um crítico da atuação da Ministra do Trabalho, eu tenho uma posição muito mais positiva em relação aos mediadores que nós temos tido ao longo dos vários processos que nós temos tido de mediação, não só em relação à EasyJet, como à TAP, a própria Ryanair, White, em que também já tivemos reuniões de conciliação, e aí o papel foi extremamente importante, construtivo. Nem sempre, ou quase nunca, chegamos a bom porto, mas a verdade é que foi construtivo e tenho de realçar esse papel. Se acho suficiente ou não, muitas vezes não foi, mas pelo menos foi para pensarmos, falarmos, discutirmos entre as partes e muitas vezes chegou-se, não naquele momento, mas posteriormente, no caso da TAP ocorreu, dar uns passos significativos para melhorar. No caso da EasyJet e em relação a esse pedido, em relação ao nosso pedido, em relação à DGERT, de mediação, eu explico desta maneira. Neste momento, se nós dessemos esse aval da negociação da DGERT, estaríamos a fazer aquilo que a empresa pretende. Que a empresa, desde o primeiro momento, não quis negociar connosco. E eu passo a fazer uma cronologia. Nós fomos provavelmente o último dos tripulantes, ou das bases, ou do sindicato, a ser consultado para negociar. A primeira protocolo negocial, a empresa queria negociar connosco uma vez por mês, enquanto que em França, de 10 dias, eram 7 reuniões. Ou seja, mais uma vez, a dualidade de critério que se verifica, que estamos a falar de bases, que são provavelmente das bases mais rentáveis da rede de EasyJet, mas, no entanto, são tratados como tripulantes de segunda. Como é que é possível que num sindicato ou numa base como a francesa haja 7 reuniões em 10 dias e para o sindicato, para o Sinvac, isso diretamente para os tripulantes de cabine da EasyJet, é apenas uma reunião mensal. Como é lógico, nós recusamos totalmente. E aquilo que nos dá a entender é que, porque temos que respeitar uma negociação da DGERT, que é de conciliação, infelizmente, a insatisfação dos tripulantes de cabine da EasyJet de tal maneira atingiu um grau de insatisfação tão grande que neste momento os tripulantes de cabine não pretendem mais conversações, querem ações. Porque infelizmente a EasyJet, e pegando nas palavras que a nossa diretora Ana Dias fez tão bem, a verdade é que a política da EasyJet modificou nos últimos 2, 3 anos. Eu entrei nas funções como diretor sindical em 2019 e ouvi uma política muito diferente, apesar de low cost, no seu segmento comercial. A verdade é que a EasyJet havia uma diferença gigante, abismal, entre uma EasyJet e uma Ryanair na política de tratamento entre o trabalhador e a empresa. E até a relação que existia, mútua, de respeito. A verdade é que passado 3 anos, passado 3 anos, 4 anos, não sei se é de efeitos da pandemia, não sei se advém da contratação de diretores que vinham da Ryanair, a verdade é que a EasyJet passou a ter uma política totalmente diferente. A verdade é que irregularidades, não diria operacionais, mas de contratos, irregularidades de pagamentos, eu não posso aceitar como uma empresa que se diz que é a empresa que transporta mais imigrantes em Portugal, que tem um crescimento acima dos 100% em algumas bases, continua a ter erros de pagamento primários de uma empresa que acabou de chegar. Aceita-se que hajam falhas de pagamento não quando está baseado há mais de 10 anos. É impressionante esse erro. Eu diria, já não é defeito, é feitio mesmo. É vontade de nos ouvir todos os meses, a nós e os trabalhadores. Em relação à ACT, e espero que tenha esclarecido a nossa posição em relação à DGERT, em relação à ACT, as queixas são muitas. Mas o sentimento que o tripulante tem da ACT é que entre a nossa queixa e a decisão o avião já partiu. E nós já temos e entre ter uma falta justificada ou não justificada, o tripulante, em todas as nossas queixas que nós fazemos, em última instância, saímos com o voo, para evitar males maiores. Porque, infelizmente, a ideia que a ACT transmite às companhias aéreas
e as companhias sentem que eu pago cá umas multas, e já ocorreu com outro CEO de uma companhia irlandesa, que veio aqui de uma forma arrogante, com uma mala de dinheiro, a dizer vou pagar as multas que eu tenho à ACT. A verdade é que a ACT, o sentimento que as companhias têm é pagamos aqui umas multas, tudo tranquilo e volta outra vez tudo ao normal. As queixas têm sido sucessivas em relação, inclusive, ao pagamento, que a Ana Dias poderá explicar melhor, que ainda este mês ocorreu novamente, apesar dos esforços, dos alertas que o SINDVAC tem feito, não consigo entender como a empresa que está cá há mais de 12 anos consegue continuar a ter esses erros graves. Não pode um tripulante de cabine receber 36 euros um mês por causa de acertos. Peço-me a mim, eu convido alguém a explicar-me como é que alguém sobrevive com 36 euros, mesmo que seja depois com acertos a meio do mês que ninguém sabe bem de onde é que eles vêm e quais foram os motivos que levam a esses acertos. 36 euros. Se alguém podia pedir, peça o recibo à nossa diretora, que ela poderá transmitir. A palavra mesmo é esta, 36 euros. Portanto, a situação com a EasyJet, aquilo que nós como tripulantes, e depois deixei a palavra para a Ana Dias, o problema disto é que a empresa tem que assumir de vez a subposição em Portugal. Ou ela assume que é uma low cost ao nível de outras, que tem um tratamento irresponsável, ilegal e inconstitucional, mas que a sua base é exatamente essa discrepância salarial em relação às suas concorrentes, mas não pode vir a público nem assumir a sua importância social para poder garantir slots à TAP, porque foi essa mesma importância que ela garantiu à União Europeia, ao governo português, de que era capaz de fazer mais, capaz de ser uma mais-valia para o país. Se ela é uma mais-valia para o país, então que não seja com base dos trabalhadores da rede e dos tripulantes de cabine da TAP. Nós não queremos cortar as pernas nem limitar a EasyJet. Queremos é que ela tenha a hombridade de igualar aquilo que diz. E o discurso, se as bases em Portugal são importantes, os tripulantes são o principal pilar desse crescimento. E ele tem que ser acompanhado com esse crescimento. Ana? Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo então agora a palavra à Sra. Doutora Ana Dias. Eu vou tentar responder ao resto das perguntas, mas não prometo que seja por ordem também. Em relação à atuação da ACT na greve propriamente dita, nós temos elogios a fazer, porque nós, à semelhança do que a EasyJet fez noutras bases no resto da Europa, a EasyJet, em alguns países, não cumpriu com a lei e substituiu grevistas por colegas de outros países, portanto, trazendo-os durante a greve para trabalharem. E nós, para prevenir que isso não acontecesse, nós, para já, falámos com todos os sindicatos do resto da Europa para avisarem os seus tripulantes caso isso acontecesse e para nos avisarem para podermos reportar à ACT, e nós fizemos um alerta nas 3 delegações, Lisboa, Porto e Faro, à ACT, e só posso agradecer porque as 3 contactaram o SINDVAC no sentido de monitorizar o que é que estava a acontecer durante a greve. Aliás, tivemos inspectores no aeroporto do Porto durante a greve para inspecionar isso mesmo. Felizmente a EasyJet não o fez, mas tivemos esse contacto por parte da ACT antes, durante e depois, e portanto só tenho a elogiar. Em relação às outras queixas que temos feito à ACT, e o Presidente Ricardo acabou de falar, e quando nós falamos, pronto, ele já deu aqui um exemplo muito forte, mas quando nós falamos de erros de processamentos de salários, e para não acharem que isto é uma coisa corriqueira que acontece em todas as empresas, estamos a falar de um erro mesmo muito grave, desde que se instalaram aqui em Portugal, e que desde 2015 nós, como sindicato, não era a nossa direção, era outra, mas temos conhecimento desde 2015 que o sindicato tenta resolver esse problema com a companhia. Já tivemos muitas promessas, já estiveram 2 pessoas a trabalhar diretamente no processamento de salários aqui em Portugal, era para a Península Ibérica, mas estavam aqui baseados. Já aumentaram a sua equipa de processamento de salários na sua sede, em Inglaterra, e mesmo assim os erros persistem. E só para terem uma ideia, no mês de dezembro nós tivemos mais de 100 queixas de erros de processamento de salários. Ainda tenho um exemplo ainda pior do que o Ricardo disse, que foi deste mês, de um colega que recebeu 8 euros, 8,02, devido a um erro de processamento no mês anterior da companhia. Como é que uma companhia desta dimensão, com 7.000 empregados, 7.000 tripulantes e que já está cá desde 2012, ainda não consegue processar salários em Portugal? Portanto, a maior parte das queixas que nós fazemos e que os tripulantes fazem à ACT vão nesse sentido, no sentido do erro de processamento de salários. Infelizmente, e aqui é que vão as nossas queixas também, nós já percebemos que a ACT não tem meios suficientes para
para responderem a este tipo de pedidos e como resposta temos muitas vezes que há uma priorização de pedidos de intervenção e, portanto, em primeiro lugar será medidas de prevenção contra a exposição ocupacional e riscos biológicos, por exemplo, acidentes de trabalhos mortais e, portanto, até chegarem a estes erros de processamento de salários não conseguem intervir, infelizmente, e aqui é que nós lamentamos e muito. Há outras queixas na ACT, sim, nomeadamente relativamente à nossa estabilidade familiar e aqui nós temos um problema grave e algo que tentamos negociar com a empresa, porque nós não conseguimos planear a nossa vida nem a 24 horas, algo que não acontece em nenhuma companhia aqui em Portugal. Há uma proteção, pelo menos a 48 horas, aqui em Portugal, e os nossos colegas da rede também o têm, e os nossos colegas pilotos aqui em Portugal também têm, e nós, só para dar um exemplo, eu hoje posso aterrar às 5 da tarde, pensar que amanhã estou a trabalhar à 1, ou às 2, ou às 6 da tarde, ou 6 da tarde, e afinal, quando chego, tenho uma alteração à minha escala e estou a entrar às 5 ou às 6 da manhã no dia seguinte. Ou seja, eu não consigo sequer planear para o dia seguinte se vou levar os meus filhos à escola, se vou levar os meus filhos à piscina, etc, etc, ou qualquer outra pessoa, mesmo sem filhos, não consegue ter planear e ter uma conciliação de vida pessoal e familiar e profissional aqui na EasyJet em Portugal. O que é que está a falhar nas negociações? Acho que a EasyJet tem o Presidente costuma dizer, uma folha de Excel, um guião daquilo que faz nos outros países, em alguns países, e basicamente, e isto já nos foi dito, eles têm budget para greves e basicamente estão à espera de nos cansar e de ver quem é que desiste primeiro, e normalmente só começam a negociar a sério a seguir uma segunda ou uma terceira greve, quando realmente já viram que os tripulantes estão dispostos a continuar a lutar e que não vão parar de o fazer. E neste momento é este o sentimento dos tripulantes aqui em Portugal. Já não podemos admitir estas diferenças salariais, ficaríamos muito contentes com o crescimento da companhia aqui em Portugal e com toda esta expansão, se pelo menos as nossas condições acompanhassem um pouco esse crescimento e essa marca que tem instalado aqui em Portugal. Deixe-me ver se há mais perguntas. Parece que o Sr. Presidente ainda quer intervir. Sim. A satisfação e aquilo que acho que é importante que a EasyJet compreenda e o porquê que nós pedimos essas reivindicações é porque a EasyJet tem que assumir que mudou o seu paradigma em Portugal. Ao longo das nossas negociações, a empresa sempre nos aponta ao dedo dizendo que Portugal é um país receptor e que onde está o cliente é fora. Eles é que são, e por isso é que justifica que os tripulantes de cabine da Alemanha, da Inglaterra, não tanto de Espanha, mas eles é que trazem o turismo para Portugal, trazem a mais-valia e que são eles, por isso é que somos um país de receptor. A verdade é que não podemos deixar, e peço aos seus deputados que relembrem ao Governo, que relembrem à EasyJet, que conseguiu 18 slots saídos de Portugal, saídos de Lisboa, e que lhe transforma e que altera, estes 18 slots têm uma importância gigante e que altera o paradigma da empresa. Ela deixa de ser destes slots receptora e está a colocar estes passageiros de Portugal para fora. Garantido ou não percebo se é através do voo transatlântico que vêm para Lisboa e depois vão para a Europa, mas a verdade é que o paradigma da empresa muda. Se muda o paradigma da empresa, ela tem que olhar para os tripulantes de cabine de uma vez por todas, os tripulantes de cabine em Portugal, de uma forma igual do que a ver o seu crescimento. Nós não pedimos para acabar o crescimento da EasyJet, para limitar, até porque a empresa, ao contrário de outras em Portugal, estrangeiras, cumpre o que está na lei dentro do possível, apesar dos erros de processamento salarial, mas a verdade é que ela cumpre. Nós não estamos a dizer para ela acabar. O que dizemos é que respeite e que esse crescimento não seja ele baseado na desigualdade salarial entre tripulantes da rede. Só para terminar, esta direção do CIMVAC, como disse muito bem a Ana, foi a primeira a dar a mão à empresa. Foi a primeira a assumir que havia uma pandemia, que havia aviões no chão e que era preciso salvar a empresa e ajudar a empresa em Portugal e os trabalhadores, consequentemente. Aquilo que nós, ao longo destes 2 anos, verificamos é que a empresa não soube dar esse passo e de agradecimento que aconteceu e de reconhecimento ao CIMVAC. Aquilo que pedimos é a empresa que se sente de uma vez por todas, que não apresente propostas de Excel, mas sim baseado na realidade do país, realidade operacional da EasyJet e da indústria também. Obrigado. Muito
Muito obrigada. Parece que o Sr. Deputado Fernando José pretende intervir ainda, excepcionalmente. Não mais 15 segundos. A primeira é só para uma pergunta que foi feita, que não teve resposta, relativamente à proposta, se foi enviada à DGERT nos termos do 490 para que a DGERT possa fazer esse acompanhamento, e outra questão, porque levantou, e já não tive a oportunidade, se é ou não verdade, se corresponde ou não verdade, que durante estes anos têm existido várias reuniões entre o SNDVAC e o Secretário de Estado do Emprego. Se existiram, não com a Ministra, mas com o Secretário de Estado, se existiram ou não várias reuniões de acompanhamento. Podem responder rapidamente, Sr. Presidente. Sim, houve em relação ao secretário, houve sim essas reuniões. Na anterior legislatura houve essas reuniões. Na altura, felizmente, não era em relação à EasyJet, porque a situação até estava relativamente calma, dentro do possível, mas em relação à Ryanair e à TAP, houve sim essas reuniões. O pedido também foi feito à Sra. Ministra, e a Sra. Ministra nunca nos recebeu. Foi o que eu disse. Eu tive o cuidado de esclarecer com a Ministra, não com o Ministério. Tive essa atenção. Em relação à proposta, nós não enviamos a proposta, apenas em sede de reunião da DGERT é que apresentamos a proposta. Muito obrigada a todos. Muito bem. Já que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve direito a um esclarecimento suplementar, o mesmo para o Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não ia colocar, mas depois desta resposta, disse que tiveram reuniões com o seu Secretário de Estado no âmbito da TAP e da Ryanair. Agora, a pergunta que se prende é, e no âmbito da EasyJet, pediram, tiveram ou não tiveram? Muito obrigada. E eu também disse que na anterior legislatura, ou seja, nesta legislatura agora não tivemos nenhuma reunião nem com o secretário, nem com a ministra. Senhora Presidente, se me permite... Nem pediram? Pedimos. Pediram e não tiveram, no âmbito deste processo. Muito obrigada. Bom, terminamos então aqui a audição do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, agradecendo na pessoa do Sr. Presidente Ricardo Penarroias, das doutoras Anadia e Helena David, os esclarecimentos que nos prestaram, que contribuíram para percebermos melhor qual a situação que existe atualmente e, eventualmente, podermos também intervirmos junto das entidades responsáveis, nomeadamente do Executivo. Muito obrigada por estarem presentes e boa sorte.